Amigo, que episódio horroroso foi esse que você passou na internet, gravíssimo, e que não acabou, né? Parece que vem mais. A gente foi impactado essa semana com um caso de sorofobia. E talvez as pessoas não estejam muito familiarizadas com essa palavra, sorofobia. Talvez elas nem imaginem que seja um crime. E que além de crime, afeta a nossa vida, assim, profundamente, né? Afeta um monte de gente junto quando acontece com um. Algumas pessoas têm nojo de homossexuais, mas eu imagino que a higiene do homossexual é maior. Por exemplo, ele lava o cu mais do que uma pessoa normal. Eu discordo. Por que existe AIDS, então? O cara veio no mundo pra passar HIV, cara. Como é que você tá em relação a isso? Lidar com isso tudo foi muito maluco, assim, porque eu tava em casa de boa, fazendo meu almoço, e aí eu comecei a ver as pessoas me mandando DM do vídeo que tinha viralizado deles já, né, desses caras que são criminosos. Muito estranho você se ver sendo criticado, sabe, por um trabalho que é tão importante pra sociedade. É um trabalho que a gente faz, falando de HIV abertamente, que, assim, deveríamos estar sendo pago pelo governo, né, que é um trabalho, assim, que deveria estar ali inserido na política nacional. Mas é dolorido você ver a falta de informação que as pessoas ainda têm sobre o assunto e como que as pessoas ainda pensam sobre o HIV. E não só isso, mas usar essa condição pra fazer chacota, pra fazer deboche, que foi o que eles fizeram basicamente, né? É exatamente isso. Eles fizeram deboche, fizeram chacota, vincularam a comunidade LGBTQIA+, com o HIV, que já é um erro e a gente sabe, assim como eu falei no meu vídeo, que os dados mostram, né, que desde 2015 a população que mais se infecta com HIV é o heterossexual. Porque a gente se fortaleceu entre a gente. Exatamente. Hoje em dia você chega pra um hétero e fala, sabe o que é PrEP? Não vai fazer ideia do que é uma PrEP. Aí você chega pra comunidade, todo mundo sabe o que é PrEP, todo mundo tem uma rotina de testagem, as pessoas aprenderam a se vacinar pra HPV. A gente foi colocado nesse lugar, né, de culpado ou de sujo por conta do HIV, só que ao longo desses 40 anos a gente se fortaleceu muito. Eu acho que é importante também a comunidade LGBT falar de HIV, não só sobre orgulho, porque se a gente tem orgulho hoje, a gente luta por esse orgulho, é porque lá atrás o HIV deu uma chapuletada na gente. Matou muita gente. Que a gente teve que se mexer, a gente Se teve organizar. que se organizar, exato. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, sapateadora, boneca Suzy, boneca bate palminha. Não sou tão bonito quanto o Lucas, ele vai se apresentar. Oi, gente, eu sou o Lucas Raniel, eu vivo com HIV há 11 anos, mas não só isso, sou várias coisas. E tenho 32 anos, sou comunicólogo de formação, analiso a semiótica da comunicação dentro do HIV e comunico nas redes sociais, né, toda a minha vivência com HIV, a vivência de outras pessoas com HIV, através das mensagens que eu recebo de vocês. E a gente tá no Dezembro Vermelho, que o Dezembro Vermelho é o mês mundial da conscientização da luta contra o HIV, e tem vários nomes, tá? É o mês da luta contra o preconceito, é o mês do HIV, é o mês de tanta coisa, mas cada um tem o seu, né? Eu sou uma pessoa que vive com HIV e todas as vezes que eu cito aqui no canal, alguém comenta assim: você tem HIV? Eu não sabia. Imagina, é muito louco que as pessoas precisassem saber, como se a gente tivesse a obrigação de escrever aqui na minha... Vou tatuar pra vocês: eu vivo com HIV. Aí vocês não vão ter esse susto. Porque eu também não sabia que a sua avó morreu de aneurisma. Eu não sabia que a sua mãe teve câncer. Eu não sabia que você tem vitiligo, porque é só em algumas partes do seu corpo. Assim como vocês não vão saber também como a gente tem Sim, HIV. minha maior vontade é tatuar na cara. Eu tô muito à vontade de botar bem aqui, vivo. É engraçado isso, né? Que as pessoas tomam um susto. Mas se fosse câncer, ninguém tomava susto, né? Não, então, quando a gente tá falando de câncer, de diabetes, as pessoas tratam bem, querem acolher, que não perguntam como foi que você pegou, entendeu? Como foi que você teve uma parada cardiorrespiratória aos Como foi? 17 anos? Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Agora, com HIV, é esse lugar. Da culpa, da promiscuidade, de como aconteceu. Nossa, mas nem parece. Quer dizer que agora tem que parecer. Você nem parece gay, você parece... Ai, eu pareço bicha bichérrima, isso eu Bicha pareço bichérrima. afeminada, mas eu vou ficar devendo pra vocês parecer que tem HIV, porque A ciência avançou, né? A ciência avançou, o tempo passou, minha barba é linda, meu bíceps também é grande. Uau. Vamos ficar devendo pra vocês essa. Mas né, amigo, eu acho que a gente precisa falar desse avanço, né? Na ciência, porque hoje em dia a maior dificuldade que a gente tem é o estigma, é o preconceito, porque o restante tá aqui, ó. A gente tem medicamento, a gente tem tudo acontecendo, tem vacinação, enfim, tudo na ciência já estamos resolvido. Óbvio que a gente ainda precisa pensar nas políticas públicas para distribuição melhor dessa PrEP, para não ser sempre o viado branco cisgênero que tá acessando essas tecnologias de prevenção, mas tá aí, tá tudo pronto. A gente tem que lutar agora para que aconteça uma grande pressão em cima das farmacêuticas e instituições governamentais para que a gente pense agora nessa distribuição dessa PrEP injetável, que tá para vir. Bora falar de
indetectável? Vamos. Acho que 99,9% dos meus seguidores não são pessoas que vivem com HIV. Nós temos 150 mil pessoas aqui. E não sabe uma coisinha maravilhosa. Vou até botar aqui, ó. I é igual a I. Tem um igual bem aqui. Como é que a gente chegou no indetectável e o que é uma pessoa intransmissível? O indetectável foi um estudo que aconteceu que se a pessoa vive com HIV há 6 meses, está indetectável em tratamento, ela já não transmite mais o vírus do HIV. Antigamente a gente falava muito I igual a I, mas hoje em dia já atualizou, tá vendo como as coisas mudam? Caramba. Agora virou I igual a 0, para justamente reforçar a ideia de que é 0 risco de transmissão. Então vamos desenhar, então a galera aqui que a gente tem que fazer desenho. Se eu, Márcio Rolim, que sou uma pessoa que vivo com HIV, perdi a conta, bicha, 17, Muito sei lá, tempo. muito, uns 18 anos, sei lá. Nossa, tô perto. Perdi Eu tô a há conta. 11, tô aí ainda Eu perdi a contando. conta. Deve ser 16 ou 18, algo assim. Eu não transmito HIV pra absolutamente ninguém. Mesmo se eu transar sem camisinha. Com certeza. Então é isso. É isso, tipo, não tem mistério. Tá. Eu acho que a gente precisa mostrar isso pras pessoas. É muito mais seguro você se relacionar com uma pessoa que vive com HIV, está indetectável, em tratamento, do que com uma pessoa que não se testa. É porque, como eu sou indetectável e de repente ela transou comigo sem camisinha, não vai pegar nada, ela não vai contrair HIV. Sim. Agora, se ela de repente aconteceu, transou sem camisinha com um boy, que não sabe a sorologia, não se testa, aí, amor, você tem que correr pro postinho pra fazer a sua PEP, que é a pós-exposição, e, consequentemente, fazer esses exames. Lembrando que a gente não pode deixar de usar camisinha nunca. A gente Exato. tem que usar camisinha. Eu acho importante a gente falar do uso da camisinha, porque existe um dado já no Brasil que cerca de 80% da população não usa preservativo. É. E aí esses 80% é muito grande, porque quando a gente fala de uso do preservativo, ele tem que ser usado de maneira correta e constante. Tem gente que usa de vez em quando. Aham. Então você já não considera você como uma pessoa adepta ao preservativo. Sim. E aí como a gente tem uma população que não é adepta ao preservativo, seja porque não gosta, seja porque não sente prazer, porque a gente também precisa Porque falar às de vezes prazer. também não consegue, tem pessoas que Exato. o pênis fica flácido, não consegue A colocar. gente precisa levar o prazer também nesse diálogo, que é um diálogo que a gente constrói contra o movimento social. Assim como a gente tira o nosso corpo de um lugar de vetor, a gente precisa colocar o nosso corpo num lugar de prazer. Mas é importante usar o preservativo junto com os outros métodos de prevenção combinada. Então, se você vai somando esses métodos, muito mais seguro. Agora, a certeza mesmo é que indetectável, 0 risco de transmissão. 0 risco de transmissão. Uma coisa que eu gosto muito de conversar com quem pesquisa, que é contar pro público geral, especialmente a galera mais velha, que tem uma galerona que segue aqui esse canal, que ainda tem aquela imagem na cabeça de um punhado de comprimido que tem que tomar. Nossa, sim, eu tava conversando Tipo assim, com um amigo. 60 comprimidos numa mão assim, eu tô ótimo, gente, toma meu remedinho. Aí come uma colher de remédio. Não é assim, ou tem que guardar na geladeira, ou não é mais assim. É isso aqui, gente. É isso. E tá vendo aqui, ó, que é verdinho? Sabe por que é verdinho? Porque é de graça. Fornecido pelo governo, entendeu? E nada mais justo, né? Depois de tanta luta, a gente conseguir um medicamento desse, que é um medicamento de alto custo, fazer com que a gente tenha isso na nossa rotina e que faça a gente estar indetectável e ter qualidade de vida. Quantos desse por dia? Eu não posso tocar nele, tá? Pois eu vou mostrar esse bonitão aqui. Não pode ser só na hora que eu for consumir. Esse é o meu. Tá vazio aqui, mas eu tenho outra na cara. O meu, ele são 3 pílulas ainda, mas já vai mudar pra uma só. Que Eu peguei o de 3 medicamento pílulas. novo. Mas eu fiz uma. Mas sabe por que eu peguei o novo? Porque eu tenho mais de 45 anos. Eles consideraram que a galera mais velha. sim. Aí o meu ainda Tô tava esperando chegar dividindo. nos 30. Vai lá. Pra quem não sabe, aqui tem 2 drogas, tá? Tem o dolutegravir e a lamivudina. Antes eram 3, que era o tenofovir. É o mesmo que eu tomo, então. Só mudou a composição. Só mudou a composição. Mas Tiraram o tenofovir, Sim. graças a é Deus. o que eu tomo esse, sem o tenofovir. Porque tenofovir é uma droga velha e como a gente vive no Complicação Brasil... óssea. A gente vive no Brasil só as drogas mais modernas, mais sofisticadas. Ou seja, só um desse ao dia. Você toma de manhã, de noite, como é que é? Eu tomo antes de dormir. Eu tomo de manhã Prefiro. cedo. Eu prefiro antes de dormir porque eu já resolvo que, já deito e dorme. Mas eu sou tão vagabunda que eu já tomei, tava com ele no bolso, tipo, pra ir pro rolê quando eu tomava à noite. E aí eu tinha só um copo de gin na mão. E eu nunca deixo de tomar. Aí eu, ninguém tá vendo. Gin, vup! Tá tudo bem. Eu acho que esse é o maior questionamento. Quando as pessoas pegam um diagnóstico recente, minha DM bomba, gente. Todo dia tem alguém falando que pegou ontem, anteontem, enfim. A dúvida é, mas eu não vou poder mais sair, eu não vou poder mais beber, eu não vou poder mais transar, eu não vou poder mais fazer nada. Eu falo, bicha, que mundo que você tá vivendo? Em 1936, não. Perdeu a noção do tempo. Perdeu total, gente. Quando eu diagnostiquei, eu também achava que eu ia morrer. Eu tinha 2 anos de vida, que tudo ia acabar. Aí eu tive uma sorte de uma médica incrível, uma infectologista, que ela quase não
me atendia, ela só queria bater papo. Ela queria contar dos namorados, ela queria contar da bolsa dela, que ela comprou não sei aonde, que ela ia pro Rio de Janeiro, não sei o quê. E eu dizia, cara, essa mulher não tá nem um pouco preocupada comigo. Porque eu ia pra consulta, ela ficava 25 minutos me contando dos boys que ela pegava, que ela tinha terminado o casamento. E aí, com o tempo, eu fui perceber que ela só queria me mostrar que a minha vida ia seguir. Um dia eu conversei com ela, falei assim, com medo de morrer, tudo. Ela foi uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim: deixa eu te falar uma coisa, paciente meu não morre. Aí eu fiquei assim, não morre. Tô no HIV desde quando ele surgiu. Paciente meu não, tá tudo vivo. Eu vou morrer, meus pacientes vão continuar aí. O meu médico também é assim, Dr. Álvaro Costa, inclusive. Um beijo. Sempre me atende, eu chego lá, e aí, como tá a vida? E os boy? E tá no rolê? Você saiu, não saiu? E eu falo, quero saber o resultado. Calma, a gente já vai chegar lá. E aí ele insere no meio, assim, da conversa, porque é isso. Eu acho que quanto mais a gente humaniza, porque tem muito médico ainda ultrapassado, que não estuda, que não aprende, que não se atualiza, que ainda vê a gente como vetor, que só se preocupa com o indetectável. Tem que estar indetectável, porque se não tiver, isso é um problema. E aí eu costumo falar muito isso também pra você, às vezes, que tá assistindo esse vídeo, não tá indetectável. Calma, tá tudo bem, você também é digno de afeto, você também é digno de amor, você também é digno de acolhimento. O que a gente precisa entender é que nós, pessoas vivendo com HIV como um todo, a gente tem direito ao tratamento e a gente tem direito a isso tudo que eu acabei de falar, afeto, acolhimento, que senão a gente começa também a separar, né? Vai, quem tá indetectável é digno, quem não tá, não é. Então eu levo muito esse diálogo adiante também, porque eu já recebi muita mensagem de pessoas que não estavam indetectáveis, que ficam tão em busca dessa indetectabilidade, que às vezes acabam se deprimindo. Por exemplo, pessoas mais velhas, que descobrem o HIV com 60, com 50 e poucos anos. A imunidade é diferente de um cara que descobre com 19, como eu descobri, sabe? O medicamento vai levar mais tempo pra funcionar no seu organismo. Então calma, gente. Tem pessoas que começam a tomar a sua medicação antirretroviral com 2, 3 semanas já estão indetectáveis. Sim. Que a medicação é mais eficiente. É muito eficiente. Tem gente que descobre, me manda mensagem, aí faz o exame daqui 1 mês, 2 meses e já tá indetectável. Isso é, se a pessoa tiver uma rotina de testagem, não descobrir em quadro clínico de AIDS. Por isso que é importante, eu falo muito sobre a testagem, né? Se você tem uma vida sexual ativa, coloca a testagem na sua rotina. Se você transa muito com várias pessoas diferentes todos os meses, coloca a cada 3 meses, coloca a cada 2 meses. Agora, se você é uma pessoa mais tranquila, transa pouco, vai a cada 6 meses. É você entendendo do seu corpo. Na prática, o que é ficar indetectável? O remédio vai entrar no corpo, ele vai matar uma quantidade enorme de vírus. Sim. Daí, quando a gente faz o exame, quantidade de vírus por ml de sangue não aparece no exame. Por isso que vem indetectável, é isso, né? Exato. Não significa que o vírus não esteja aqui dentro, ele só não está se multiplicando mais. Que a função do vírus do HIV é destruir a célula de imunidade no nosso... É o único trabalho que ele faz no nosso corpo, é destruir o CD4 e o CD8. Quando a gente toma um medicamento, ele entra no nosso organismo diminuindo os vírus dentro do nosso organismo. Só que ainda existem alguns que ficam perdidos nesses reservatórios. Mas é tão pouco que fica, que é incapaz de transmitir para as pessoas. Exato. Perfeito. Se você não acredita nisso, você é negacionista à ciência. O problema é seu também, que a gente também não tá preocupado, né? Eu amo esse canal porque ele é muito direto. A gente não tá... Ah, mas eu não acredito. Lá aí na sua casa, você não acredita. É que a gente tá com um negócio chamado ciência. Aí você discorda aí dentro da sua casa, tá? Ah, mas eu não fico com quem tem... Mas a gente não quer ficar com você. Ah, mas será que aquele cara que é lindo, que vive com HIV, quer ficar com você? Que nem é tão bonito assim? A gente tem essa questão. Segunda coisa que eu acho que eu gostaria de falar. Violência médica. A gente vai pro médico, que às vezes é um médico de pé. Tô com um tornozelo torcido. Aí você cai na besteira de falar, ele pergunta, tem outras doenças, o quê? Ah, vive com HIV. Aí a cara dele muda, o semblante muda. Como agir? O que você recomenda pra... Ouvidoria. É uma coisa que eu já fiz muito na minha vida. Em qualquer lugar que vocês vão, seja hospital público, particular, existe uma aba chamada ouvidoria. Se a gente não denuncia, se a gente não fala, não muda. E eu já vi gente, profissionais sendo pensados e demitidos porque fez grande cagada, entendeu? Acho que a gente tem que entender que se a gente tem direito, se a gente tem informação, esse profissional que vá se atualizar. Não é minha obrigação sentar na frente do profissional e dar uma aula pra ele sobre o que é indetectável. É porque eu já fui no oftalmo, que ele me por eu ter avisado ele que eu vivia com HIV, ele me pediu uma tomografia do rosto porque ele queria ver aquela cicatriz sorológica de fundo de olho, tarará. Eu falei, amigo, fica tranquilo, que eu falei assim mesmo. O meu infecto, ele é muito atencioso, eu faço exames. Não, mas é preciso ver, e ele deu uma forçada ali. Eu nem fiz esse exame. É, porque eles estão tem muita gente que tá presa na década de 80 e 90 e não se atualiza sobre o assunto. E aí é isso que dá o problema, né? Porque as pessoas, às vezes, chega uma pessoa nova, recém-diagnosticada, e a gente já tá aqui, né? Macaca véia. Sim. A gente já passou por cada uma. Você pega uma pessoa nova que tá em desespero, e aí ela resolve comentar com o oftalmologista já olha de torto pra ela pedindo 1000 exames. Pô, isso machuca, né? Isso faz com que a pessoa já não queira nem mais cuidar. Então você curte também procurar médicos LGBTs que estão mais... Com certeza. Meu coloproctologista Vini
Lacerda. O Vini também é meu proctologista. Porque o diálogo é diferente, Márcio. É diferente. Eu sinto muito quando eu vou num médico que não tem nada a ver com a gente. Porque às vezes você tem profissionais LGBT, só que também vivem numa bolha diferente ali, que ainda são conservadores, que ainda acham um absurdo você transar com 3 pessoas na mesma semana. Tem gente que tem esse discurso. Mas eu acho que o movimento da comunidade médica e científica LGBT faz com que a gente se sinta mais confortável, né, de contar nossas histórias. Então, a gente se acolhe, a gente se entende, a gente comunica da mesma maneira, porque é o mesmo recorte. Ponto sensível agora e polêmico. Namorado, peguete, ficante, marido, contar ou não contar, como contar. E você que nessa parte que é a sua especialidade, né? O diálogo sobre o HIV através dos relacionamentos afetivos. Então eu vou tentar não me meter, porque a última vez que eu falei sobre isso aqui deu uma confusão tão grande e que a gente envolveu a Regina Volpato e tal. Inclusive eu queria que vocês soubessem que quem letrou a Regina Volpato foi o Lucas, que está aqui comigo e que foi ele que trouxe pra ela essa luz, ela chamou ele pra conversar. Então ninguém melhor pra falar sobre esse assunto. Tô pegando o boyzinho, tenho que contar. Tô namorando o boyzinho, tenho que contar. Vou casar com o boyzinho, tenho que contar. Olha, eu acho que o fato de ter que contar vai muito também do diálogo do casal, né? Eu sempre falo pras pessoas, primeiro você mapeia o ambiente. Você precisa saber o quanto que essa pessoa sabe sobre HIV. Ah, sei lá, coloca um carta pra além dos muros pra assistir junto, vai assistir uma série que fala sobre HIV de uma maneira mais leve, sei lá, um sex education, vai assistir alguma coisa ou consumir algum tipo de conteúdo do Lucas Raniel pra falar, pra saber sobre o quanto que essa pessoa entende sobre HIV. Porque obrigado a contar ninguém é. A lei garante o nosso sigilo. Ninguém é Então, obrigado isso que a gente tem que deixar claro, porque eles sempre dizem é obrigado a contar, sim. Não. Não é obrigado a contar. A gente tem uma lei que protege essa individualidade. E por que não é obrigado? Porque isso não afeta a vida das pessoas. Por exemplo, no ambiente de trabalho, eu sou obrigado a contar? Não, porque não afeta a vida de ninguém. Ninguém vai pegar um remédio e colocar na tua boca. Você que vai fazer isso sozinho. Na minha família, em casa, eu sou obrigado a contar? De jeito nenhum. Mas se eu tô namorando o boyzinho, é muito importante contar, né? Eu acho legal contar porque a construção de uma relação íntima vem através da confiança, do diálogo, porque na saúde e na doença, né? Já dizia aí um ditado. Eu acho que é importante falar porque você constrói um vínculo muito mais profundo com a pessoa e a pessoa vai entender, às vezes, alguma dor que você esteja sentindo naquele momento, porque é um recorte diferente você viver com HIV e ter uma insegurança da solidão. Sim. A solidão, ela bate na porta de quem vive com HIV, assim, constantemente. Às vezes não precisa nem ser o relacionamento, às vezes amigos. Tem gente que conta pros amigos pra saber como que é algumas coisas que acontecem aqui dentro da nossa cabeça, às vezes. Mas é legal contar. Até porque se você vai estabelecer uma relação de confiança e uma relação de estar ao lado daquela pessoa, como é que, né, que você vai viver com uma coisa que é tão individual se você não tá dividindo a sua vida com ele? Eu sempre optei pelo contar pelos meus namorados, que foram maridos, né, namorados de verdade, assim, no primeiro dia. Porque aí se ele quiser correr embora, ele já vai embora agora. Já e eu já me livro menos. me machuco menos e já me livro de um embuste. Como é que você recomenda que fazer esse processo? Porque assim, transinha, ninguém é obrigado a contar nada. Usa camisinha e acabou. Até porque a camisinha é a responsabilidade dos dois. Não usou a camisinha, a responsabilidade dos dois também. Até porque se você é indetectável e você não usou a camisinha, o problema é só dele e ele pode fazer um mal pra você na verdade. Porque, eu vivo com HIV. Aí transo sem camisinha com alguém pode me passar uma sífilis, uma bela de uma hepatite. Já aconteceu comigo. Uma gonorreia, porque eu que vou com HIV tô sempre testado, gente. Sim. Eu tô sempre testado e medicado pra tudo. É aquela pessoa que representa um risco pra mim, não eu um risco pra ela. Exatamente. Então, assim, uma conversa, um diálogo, chama aqui, mas sem drama, né? Sem drama. Acabar Esse é um ponto importante, Márcio. As pessoas sempre pensam como contar. E aí, eu fiz isso, gente. Eu falo porque eu fiz isso. E aí você começa a contar e já começa a cair a lágrima, e já vem a música de fundo. Aí hoje em dia eu falo, gente, não precisa. Não. Porque se você começa a contar, e eu sei que é algo dolorido, às vezes você reviver algum sentimento ao contar pra pessoa, te emociona. Mas, quanto menos dramático esse momento for, mais fácil a pessoa vai entender que tá tudo bem. E aí ela não vai ficar questionando muitas coisas. E você chega e fala, deixa eu te falar uma coisa. Tenho HIV, tô indetectável, você sabe o que é isso? Não sabe? É isso aí. Beleza? Não Tá tem risco tranquilo? nenhum pra gente, mas contar pros seus namoradinhos, legal. Você tem projetos, né? Você tá trabalhando pra caramba. Eu vou lançar o projeto do Moedor, que eu fiz com o Cris e com o Gabriel Cordeiro. A gente vai falar um pouco sobre essa... O Cris, ele é psicanalista, o Gabriel Cordeiro, ele é cientista social, especializado em HIV também, na comunicação. E a gente vai falar dessas nuances do HIV e também do sexo com substâncias químicas, que é a tal da colocação, né? Que às vezes a gente ouve muito falar da Tina, da Gisele, da não sei o que, não sei o que lá. Todos aqueles símbolos ali no Grindr que vocês conhecem. Exato. Só que a gente nunca tá aprofundando o diálogo. E eu resolvi, pela primeira vez, falar do meu aprofundamento
dessa pauta porque o meu HIV veio de uma vulnerabilidade pós-festa, pós-substâncias, pós-balada, pós-sexo sem camisinha. Então, eu acho que tá na hora de eu começar a falar sobre isso, porque a gente começa a dialogar sobre esse assunto que tá sendo urgente. A gente vê notícias do que tá acontecendo. A gente vê que, o gay morreu não sei aonde. Chama sexo químico, né? Exato, sexo químico. O termo em inglês é chemsex, só que como eu sou o cara da comunicação, e eu quero sempre levar a comunicação a todas as pessoas, que é um termo em inglês, não é legal a gente usar aqui no Brasil. Então, sexo químico, sexo com colocação é mais perfeito ainda, porque a gente consegue diluir. E como é que vai ser? Vai ser um podcast, e aí você vai, os três juntos, e vocês vão discutir com convidados e tal. Incríveis, inclusive, vocês vão ficar chocados, vai estar bem legal. E aí é importante, porque não adianta não falar, não adianta fingir que pessoas não transam com drogas. Até porque se você toma um gin, você já tá sob efeito de alguma coisa. Se você toma um Viagra, já é considerado como sexo com substâncias, porque ele te altera alguma parte no seu organismo e faz com que você esteja mais vulnerável. E então, assim, aí a gente desdobra, né, para substâncias mais pesadas, que causam mais dependência, como a gente tá vendo uma epidemia nos grandes centros do país, principalmente aqui em São Paulo, de metanfetamina, que é a tal da Tina, sabe? E eu acho que tá na hora da gente começar a conversar pra gente salvar os nossos, porque tudo isso é um mecanismo de necropolítica da nossa comunidade. E aí a gente precisa falar pra vocês que isso tá acontecendo também. Eu falei muito de necropolítica nesse canal, sempre falo pra vocês. Necropolítica é um termo cunhado pelo filósofo Achille Mbembe, em que a gente tem políticas públicas que são feitas para que a nossa existência se apague. Por exemplo, vamos cortar, sem querer, o remédio do postinho. Sem remédio, a gente morre. Adoece e morre, né? Ou seja, isso é uma espécie de necropolítica. Isso acontece com todas as camadas. Existe necropolítica para acabar com pessoas pretas, com pessoas indígenas, com quilombolas, com pessoas gordas, com pessoas que vivem com HIV, e assim vai. A gente vê essa história se repetir. Você sabe que eu tenho uma pessoa que já veio 3 vezes aqui no canal, o Ronaldo Serruia, que é um ator maravilhoso. Perfeito. Ele já veio 3 vezes aqui. E ele me contou que, historicamente, o HIV é o único remédio, o único tratamento cuja conquista veio através do paciente e não da ciência. Para todas as doenças do mundo, os médicos se preocuparam em arrumar uma pesquisa até que surgisse um remédio. Pro HIV, não. A gente teve que ir pras ruas, teve que começar a morrer, lutar. Os héteros começaram a adoecer e morrer. E aí, luta, briga. Aí começam-se as pesquisas e remédios. Sim. É o único na história. Em 1996, a Nair Brito se mobilizou judicialmente pra conseguir o tratamento dela, que era um tratamento de alto custo. Naquela época, as pessoas faziam esquemas pra pagar comissários de bordo, viajavam internacionalmente. E aí eles traziam esse medicamento internacional ilegal também, porque tava trazendo escondido, e distribuía fracionado pras pessoas que estavam ali fechando esse rateio, né, de medicamento. E aí Nair Brito se mobilizou juntamente com a comunidade, com a sociedade civil, e conseguiu o medicamento de graça pra gente. E é muito louco, porque a gente vê na internet as pessoas, é muito fofo, muito legal seguir aquele cara legal, que ele tem diabetes, aí ele põe o negocinho dele aqui, aí você, nossa, que cara lutador legal. Aí tem aquele cara que teve câncer e tem a bolsa de colostomia, aí ele faz o TikTok dele mostrando como é a higiene, tudo aí, fazendo, nossa, ele é um combatente, que legal, e não sei o quê. Quando é uma pessoa do HIV tomando remedinho, é uma enxurrada de crítica, é uma enxurrada de ofensa. Por quê? Porque tá ligado ao sexo. O grande problema da humanidade é o moralismo sexual, porque quando a doença não é conectada a sexo, tá tudo bem tê-la. Exato, eu acho que a gente vive num país que é conhecido mundialmente por ser o país do carnaval, do futebol e do sexo. A gente é conhecido mundialmente por isso. Que bom. E eu acho isso incrível, exatamente. Não é uma crítica, imagina. E só que aqui a gente ainda vive num moralismo religioso e político muito grande, né? Que as pessoas fazem, mas não falam que fazem. Elas se escondem, elas vivem se escondendo em cima de aparências. E na verdade não, tá todo mundo transando, a gente não nasceu de fio de chocadeira. Ninguém veio assim da cegonha. Então o sexo é uma pauta que é relevante pra sociedade, todo mundo tá fazendo, só que a gente ainda não tá sabendo comunicar sobre isso. Por isso que às vezes uma parcela da população não tem a informação sobre prevenção, porque tem vergonha de falar que transou com 2 pessoas. E tem esse rolê também de vários criadores de conteúdo que falam de várias patologias, de várias coisas. Só que quando é do HIV, nossa, eu recebo muita mensagem de gente, não, mas você não precisava fazer isso. Ué, gente. Você não precisa se expor tanto. Eu acho que é muita exposição. Mas a outra que teve câncer fez disso um grande comércio, ganhou rios de dinheiro. Sou desse, eu falo mesmo, tô nem aí. Ficou tão empolgada que chegou a anunciar tigrinho, mas tá aí, sabe? Vivendo com câncer, em cuidado paliativo, e a gente que tá vivendo com HIV plenamente a vida, não pode fazer um dinheiro com essa informação, não pode ganhar uma grana, não pode ser muito bem pago pra instruir as pessoas. Como você falou no começo do vídeo, o governo devia estar me pagando pra fazer o trabalho que eu faço. Costumo falar que as pessoas
pessoas veem o meu Instagram e as minhas redes, às vezes elas falam, nossa, influencer deve estar nadando. Não tô, gente. Durante de janeiro a novembro, eu vivo de corre, eu vivo de freela, eu vivo de outros trabalhos. Dezembro é o único mês que eu fecho 1 ou 2 publis, que foi o que eu fiz esse mês. Fechei 2 publis. Mas não tem, quando uma marca vê que a minha imagem tá muito vinculada ao HIV, automaticamente eu já sou descartado dessa publi, por mais que eu tenha um engajamento, por mais que eu tenha o público que eles precisam. Sim. Então é muito difícil trabalhar com isso ainda, mas aí eu vou fazendo ação de testagem durante o ano com algumas ONGs, a gente vai se virando como pode, né? E às vezes eu vejo muitas marcas grandes, farmacêuticas grandes, que chegam pra você e falam, vem contar a sua história aqui. Aí você vai lá querer levar a sua história de 10 anos, de 17 anos de vivência e não ganha nada por isso. Mas é sempre assim. Às vezes nem um transporte ali, uma alimentação. Eles ainda colocam a gente nesse lugar de coitadinho, né? E aí sempre vem pela causa, vem fazer pela causa. Eu falo, vou te mandar uns 3 boletos pela causa e se resolve. Obrigado que você veio. Imagina. Obrigado. Eu que agradeço. Não vi a hora de vir aqui, gente, conversar com vocês. A gente tá aqui pra se falar, Aconteceu. Né, pra trazer, aconteceu. E aconteceu no mês certo, na hora certa, e vai acontecer mais vezes. Todas as redes sociais, Lucas Raniel está aqui debaixo, no descritivo e também afixado no primeiro comentário. Sigam tudo, tá? Tudo que ele tem. Acompanhem os projetos, vai começar esse podcast incrível. E ó, gente, um grande beijo pra todo mundo que chegou até aqui no final desse vídeo. Conscientização, clareza, alegria, felicidade, sobretudo. Vocês perceberam como a gente tá bem, que a gente tá ótimo, sorrindo? Vivendo. Não teve drama, não teve chororô e vivendo. Não esquece de seguir esse canal, mete seu dedinho aqui que é muito informação babadeira. Aqui debaixo tem o Pix e o Apoia pra você mandar uma graninha e a gente continuar fazendo vídeos a semana inteira. E agora aqui no cantinho tem um vídeo relacionado pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo. Tchau.